Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, né? Estamos à tarde. Vocês conseguem reagir aí no chat pra gente, pra ver se vocês estão já me escutando? Pra eu ir. Beleza, obrigado, Yasmin. Vamos aguardar aí alguns 5 minutinhos, só para ter dar o tempo de tolerância, né? Para o pessoal ir entrando. E aí a gente já inicia o nosso webinar, beleza? Muito boa tarde, pessoal, a todos aí presentes. Nosso webinar de reforma tributária da linha RM. Eu me chamo Thiago, vou estar conduzindo com vocês essa parte inicial do nosso webinar. Desejo para todos vocês aí um bom evento,
para quem vai palestrar também aí, e nossos colaboradores também que já estão aí no chat, nossa equipe de apoio para nos auxiliar aí nas respostas, né, mediante as perguntas que porventura possa surgir aí de vocês. Beleza? Vou conduzir essa fase inicial. Eu sou o Thiago, faço parte aqui da TOTUS, né? Esse ano completa 11 anos aqui de TOTUS. E eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês do conhecimento de reforma tributária, juntamente com o meu time que está engajado, entregar para vocês o melhor conteúdo que nós temos. Vamos falar um pouquinho hoje, então, das validações iniciais, né, para adequação da reforma tributária na linha RM. Mas antes de começarmos a falar um pouquinho, né, a respeito do produto, conhecimento técnico, né, mão na massa, digamos assim, eu gostaria de solicitar a vocês que dúvidas vocês podem enviar pelo QIA, tem um chatzinho com a interrogação chamado QIA, as dúvidas que vocês tiverem, né, no decorrer de todo o nosso webinar poderão ser enviadas aí por essa ferramentinha, beleza? Fiquem à vontade para perguntarem, esclarecerem as dúvidas de vocês aí a qualquer momento. Gostaria também de trazer aí os nossos canais, né, de comunicação com todos vocês. Alguns clientes já fazem parte do TOTUS ali Informa, né? Já têm uma familiaridade com o TOTUS Informa, outros ainda não. O TOTUS Informa é uma plataforma onde nós enviamos ali comunicados que são importantes e relevantes, que podem gerar impacto na operação de vocês, no dia a dia de vocês. Nós trazemos também antecipações de algumas situações que o governo vem sinalizando para a gente. Nós colocamos ali dentro do TOTUS Informa. É uma prática, né, ali que nós temos para que os clientes a cada dia estejam mais atualizados, mediante a quantidade e a infinidade de mudança que nós temos a todo tempo. Também de adequações de documentações, de novidades que nós temos dentro das nossas soluções. Falando um pouquinho do nosso segundo canal de comunicação, que eu considero extremamente importante, é um canal onde a gente consegue sentir ali o calor das informações, né, de forma mais objetiva e clara junto a vocês, que é o canal do WhatsApp, é um canal de comunicação mais direto, né, pois todos nós temos um WhatsApp que é prático de responder ali imediatamente. Então, dentro dessa comunidade no WhatsApp, que está no QR Code abaixo, se você escanear o QR Code, você já entra para a nossa comunidade. Essa comunidade é importante porque você recebe informação de momento no seu celular, a qualquer momento, sem ter que acessar um site, sem ter que acessar qualquer plataforma. E ali dentro dessa comunidade do WhatsApp, ela é específica para a gente enviar ali comunicados que são importantes e relevantes. Notícias de momento, exemplos, né? A Cefaz programou uma parada para o final de semana. A gente consegue ali na comunidade comunicar com vocês. Sai uma atualização de TSS que pode impactar ali. Nós estamos encaminhando essa comunicação para vocês. Vamos ter uma webinar. Comunicamos ali dentro da comunidade do WhatsApp também. Então, tudo que acontece nos bastidores aqui de documentações, de progressos, de evoluções, de atualizações, nós estamos encaminhando dentro da comunidade WhatsApp. Tudo que nós consideramos que é de valor para vocês, conteúdo relevante, importante, que vai agilizar a operação de vocês, nós encaminhamos dentro da comunidade do WhatsApp. Já gostaria também de deixar o convite para vocês acessarem a nossa central de evento. Dentro da central de evento, você consegue ver os eventos, né, que já estão programados aí ao decorrer desse ano. Você pode se inscrever, né, de acordo com o conteúdo que você achar que é relevante para a sua operação, para o seu conhecimento também. E agora eu gostaria de trazer um recado muito importante para vocês. E eu peço muita atenção nesse recado, porque envolve algumas esferas. Né? Vamos falar um pouquinho aí de atualização de TSS. A gente sabe que os nossos transmissores, além do RM, né, que precisa se adequar, os nossos transmissores também precisam se adequar para transmitir, né, o novo layout aí, da reforma tributária para o governo com as novas tributações. Falando um pouquinho de TSS, para quem se encontra em um ambiente local, é importante estar com seu TSS devidamente atualizado para atender a reforma tributária. E logo abaixo você tem um Saiba Mais e um QR Code, onde você consegue escanear esse QR Code e acessar diretamente a documentação do TSS, onde tem todos os requisitos mínimos para atualizar o seu TSS para atender a reforma tributária. Dentro desse link, né, que está dentro dessa documentação que está no QR Code, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Clientes que estiverem no release 12.1.23.10 do TSS, o atendimento à reforma tributária é somente via garantia estendida, porque esse release já está basicamente descontinuado. A versão que está vigente para atender a reforma tributária barra, né,
garantia estendida é a 12.1.24.10. Vocês vão ver pela documentação que a 24.10 contempla toda a atualização necessária. Nesse pacote que está disponível no QR Code, você consegue atualizar o seu TSE, adequar o seu TSS para atender a reforma tributária, para uma correta transmissão dos seus documentos eletrônicos. Vamos falar agora um pouquinho para o público que está hospedado em um ambiente cloud TOTS. Tá? Quem está em um ambiente cloud ali, exclusivamente T-Cloud, você consegue já validar se a sua versão do TSS que está no T-Cloud, ela está devidamente atualizada no release 24.10, ou se você tiver garantia estendida no 23.10, para que você consiga atender a reforma tributária. Caso o seu TSS não esteja devidamente atualizado, é necessário registrar um atendimento junto à equipe de cloud solicitando a atualização, ou seja, o upgrade ali, né, de atualização do seu TSS para atender a reforma tributária. Por que que eu considero esse tema de grande importância? Porque não adianta o RM estar adequado, mas o seu TSS não está devidamente adequado, porque senão a transmissão do documento vai falhar, né? E a gente sabe que a fase de teste inicia, né, no ambiente de homologação, inicia dia 6 de outubro. Então, quanto mais próximo vocês adequarem, quanto antes vocês certificarem que os transmissores de vocês estão ok, mais rápido vocês vão conseguir ali autorizar os seus documentos já em homologação, fazendo a pré-preparação para a virada, que vai ser 1º de janeiro de 2026. Um ponto importante, né? Vamos falar de um outro transmissor que é o TPF. Não está aqui, mas nós não temos ainda uma novidade de como vai ser todas as atualizações dele, mas eu já quero fazer um convite via webinar que vai ter ainda esse mês de setembro do TPF, onde vai ser sinalizado todas as adequações do TPF. Vai ser um evento voltado para vocês clientes, para esclarecer como esse transmissor também está se adequando e como ele vai funcionar para que vocês consigam transmitir os seus documentos via TPF. Então participe desse webinar, vai ser bem importante para que vocês estejam absorvendo todos os conteúdos aí necessários. O nosso time aí de apoio já enviou no chat aí o link para inscrição. Não perca essa oportunidade de estar cada dia mais próximo, né, quanto do produto, quanto dos integradores, para que a gente consiga sair do outro lado mais fortalecido. E agora eu passo a palavra para a Raíssa, nosso time técnico, ela vai conduzir agora com vocês essa parte técnica aí do produto, e eu fico aqui no chat também à disposição para responder nas dúvidas de vocês. Obrigada, Thiago. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Gostaria de agradecer a oportunidade e cumprimentar todos os participantes. Hoje a nossa agenda vai ser voltada mais para as mudanças, né, e adequações que estão relacionadas à reforma tributária. Meu nome é Raíssa, eu sou analista de suporte técnico aqui na TOTUS e atuo desde o mês de julho de 2023. A minha formação é em ciências contábeis, eu formei pela nova faculdade e também possuo pós-graduação em gestão empresarial e planejamento tributário pela Faculdade Única. A nossa agenda vai ser voltada para as implementações, né, que foram realizadas pelo desenvolvimento para atender a reforma tributária. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as versões que serão contempladas com a reforma. Falaremos um pouco sobre o saneamento de cadastros, né, o que precisa ser revisado e atualizado e quais impactos que vão ter esses cadastros na nossa linha RM. O mapeamento das operações, então a gente consegue demonstrar para vocês o que precisa ser analisado, mapeado, de acordo com os novos tributos. Os tributos que foram realizados, né, os novos cadastros, então as implementações de classificação de bens e serviços, vigência de alíquota, nós vamos falar um pouquinho desses novos cadastros e ao final nós abriremos o espaço para vocês tirarem as dúvidas, mas deixo ressaltado que vocês podem estar enviando as dúvidas aqui no QIA para esclarecer, o pessoal do suporte também já está por dentro, eles vão estar respondendo vocês, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses acontecimentos. Então, gostaria de ressaltar com vocês a necessidade, né? Os cadastros da reforma tributária, eles receberam as adequações a partir das versões 12.1.2502. Todavia, o ciclo de vida do software dessa versão, ela vai se encerrar em fevereiro de 2026. Nesse período, a gente já vai estar com o boom da reforma tributária, então a gente já está pedindo para os clientes para atualizar para a versão 12.1.2506. Deste modo, você já vai estar na versão um pouco mais atualizada, que vai continuar recebendo, né, as modificações implementadas pelo desenvolvimento, e a gente também reforça a necessidade de vocês estarem sempre no último patch de cada versão.
Essas atualizações para o último patch garantem a funcionalidade do sistema, tendo em vista que as implementações e correções estão sendo aplicadas nos últimos patches pelo desenvolvimento. Outro ponto importante, pessoal, é quando for realizada a atualização do patch, que vocês executem o RM atualizador. Ali sempre sai uma correção específica, alguma implementação, então a gente está pedindo para vocês sempre executarem o RM atualizador após a atualização da versão ou do patch. Outro ponto importante para atender à reforma tributária é a solicitação do saneamento de cadastros dos clientes e fornecedores. Como nós teremos a mudança da tributação para o destino, tendo em vista a reforma tributária, torna-se fundamental que vocês realizem o saneamento de cadastros dentro do sistema. Então, vocês vão avaliar se os clientes fornecedores de vocês estão com os endereços corretos, se os dados do CEP, telefone de contato, CNPJ, se está tudo adequado de acordo com o cadastro do cliente fornecedor, já que a apuração dependerá da localização do tomador e também do prestador. Além disso, nós pedimos para vocês verificarem também os cadastros dos clientes e fornecedores optantes pelo Simples Nacional. Eles também precisam estar devidamente identificados. Outro ponto importante é que vocês revisem também as informações fiscais de todos os cadastros de produtos e serviços. Então, vocês vão avaliar como está o cadastro do NCM, do NBS, o cadastro do CST, como está a classificação tributária, se vocês possuem regimes especiais, imunidades, isenções. Isso vai garantir que evite inconsistência que possam impactar no momento que for realizado a emissão dos documentos fiscais. Então, além também das apurações dos tributos, a gente precisa estar avaliando também esse cadastro. Com isso, vocês vão estar em conformidade legal, de acordo com as exigências estabelecidas pela reforma tributária, reduzindo os riscos fiscais, evitando o retrabalho de vocês e garantindo que o RM fiscal e o a linha do sistema RM esteja de acordo para atender as operações e as novas exigências da reforma tributária. Outro ponto específico é que vocês realizem o mapeamento das operações da empresa de vocês, de acordo com cada cenário, de acordo com a sua exigência. Esse mapeamento a gente pede para ser feito um de para entre a tributação atual e também a nova tributação, de acordo com as novas regras. Hoje nós possuímos a ferramenta TOTUS Inteligência Tributária, que surgiu como uma solução oferecendo a análise detalhada do modelo operacional da empresa, identificando os possíveis ajustes para o cumprimento das novas regras tributárias. Vou passar para vocês aqui um pouquinho sobre os novos cadastros. Atualmente, nós temos a tela do cadastro de tributos, então ali você já consegue fazer a inserção dos cadastros do IBS, CBS, o imposto seletivo. Nós também temos agora o cadastro de vigência de alíquota, então, como a vigência de alíquota ela vai ocorrer de maneira gradual, vocês conseguem ajustar ali as datas de vigência, permitindo que essa transição ocorra de acordo com a legislação. Um outro ponto específico é o cadastro de classificação de bens e serviços. Essa tela permite que você faça a inserção do NCM, né, e do NBS dentro do sistema, padronizando a classificação das mercadorias e dos serviços. Eu gostaria de ressaltar que esse cadastro, em específico, ele lá irá conciliar os cadastros que você já possui no sistema e ele será alimentado automaticamente. Então, você vai utilizar quando você precisar fazer um cadastro de um novo produto ou um novo serviço. E temos também o cadastro de regras tributárias. Então, para cenários específicos e cenários diferenciados, você vai conseguir cadastrar ali, por exemplo, regras de substituição tributária, isenção, redução, diferimento, entre outros. Eu vou passar para vocês, vou demonstrar agora na tela do sistema como ficou cada campo
para que vocês possam estar visualizando e ter um melhor entendimento a respeito dos novos cadastros. Dentro do sistema, a gente consegue estar fazendo as inserções das informações. Então, nós temos aqui o campo de tributo, campo de classificação de bens e serviços, das regras tributárias e vigência de alíquotas. Vou estar passando com vocês um a um, para poder estar tendo uma melhor visualização. E lembrando para quem utiliza também o módulo gestão fiscal, que você consegue fazer a inserção desses tributos e dessas informações de classificação dentro da visualização da tela do sistema. Então, vamos selecionar aqui nos cadastros, no mais. Agora, a gente vai visualizar a tela do cadastro de tributos. Venho aqui em mais para inserir um novo tributo. Como os nossos tributos já estão parametrizados dentro da base, eu vou estar apresentando para vocês como funciona a tela dos campos e, posteriormente, eu irei demonstrar os tributos já cadastrados para que vocês possam ter uma melhor compreensão. Então, o que é a exigibilidade para cadastrar um novo tributo? Então, nós precisamos determinar uma sigla para aquele tributo em específico, inserir a sua descrição. Essa descrição pode ser adequada de acordo com a necessidade da sua empresa. O tipo de alíquota, como ele é, sempre ressaltando que a reforma tributária ela vai vir de maneira gradual, então a gente fala que tem que ser preenchido com a alíquota o tipo de variável. No exemplo do CBS, esse tributo, ele é um tributo que vem para substituir os tributos federais. Então, sempre que formos pensar em CBS, nós vamos pensar na abrangência federal. E ao preencher o tipo de tributo, eu tenho que preencher como CBS. No caso, também nós temos o tributo IS, que é um tributo facultativo, que não tem, que a gente conhece ele como o imposto do pecado, e ele não vem para aumentar a carga tributária, ele vai vir especificamente para alguns tributos que causam mal ao meio ambiente ou à saúde. Vou demonstrar para vocês como fica o cadastro do CBS, após aplicar as informações. Então, o campo de alíquota aqui, ele vai ser desabilitado. Preenchimento do tipo de alíquota, nós devemos preencher sempre como variável. A sua abrangência também, sempre como federal. O tipo de tributo como CBS. E a periodicidade deste tributo, ela é mensal. Na aba Outros dados, nós vamos verificar que a incidência e a vigência de alíquota, elas vão estar desabilitadas. Essa já é uma funcionalidade automática do sistema. Para o tributo IBS, nós teremos uma particularidade. Por quê? Esse tributo, ele veio para substituir os tributos estaduais e municipais, que seria o ICMS e o ISS. Deste modo, nós vamos precisar realizar o cadastro do tributo IBS em 3 cadastros. O primeiro ponto é o cadastro do IBS-UF. Então, a abrangência estadual a gente vai definir como IBS-UF. O tipo do tributo nós iremos selecionar como IBS. A sua periodicidade também será mensal. O tipo da alíquota do tributo nós devemos preencher como variável. E na aba Outros dados, nós também teremos a particularidade de que o campo de incidência e vigência de alíquota, eles serão desabilitados também automaticamente. O segundo cadastro a ser realizado para o IBS é o cadastro do IBS-MUN, que nós vamos chamar de cadastro de IBS municipal. Neste cadastro, nós também iremos preencher o tipo de alíquota como variável, selecionar a abrangência do tributo como municipal, o tipo de tributo deverá ser preenchido como IBS e ele também terá sua periodicidade mensal. Ressalto que também, assim como o outro, ele terá sua incidência e a vigência de alíquota também desabilitados. E a última particularidade para o cadastro do IBS será o IBS consolidado.
Esse IBS consolidado, ele será utilizado para agrupar a apuração do IBS estadual e do IBS municipal. A validação do período de apuração como aberto e encerrado se dará por este tributo. O cadastro do tributo será único por coligada e o sistema não permitirá que este cadastro seja duplicado. Então, o que nós precisamos preencher? A alíquota também do tipo variável. O que muda será a abrangência do tributo, que será estadual barra municipal, e ao preencher o campo de abrangência, automaticamente já será carregado para você o tipo do tributo como IBS. Na aba Outros dados, ressalto que o campo de incidência e vigência da alíquota também estará desabilitado. O tributo IBS consolidado, ele é válido somente para a apuração dos tributos IBS estadual e do tributo IBS municipal. No momento que for realizada a documentação, a elaboração, né, da emissão dos documentos eletrônicos, se faz necessário que seja inserida o tipo de tributo IBS estadual e do IBS municipal de maneira desmembrada. Outro cadastro que foi implementado também para atender a reforma é o cadastro de vigência de alíquotas. Então, nós vamos vir aqui em cadastros fiscais mais e selecionar a vigência de alíquota. Vamos selecionar o filtro desejado e vamos executar. Ressalto mais uma vez que a reforma tributária ela vai ocorrer de forma gradual. Então, nestes casos, nós devemos configurar as respectivas alíquotas e o período de vigências previstos de acordo com a legislação. Então, o nosso foco principal neste webinar será relacionado ao cadastro de vigência de alíquotas referentes ao ano de 2026. Então, para o ano de 2026, o IBS municipal, ele ainda não possui uma alíquota definida. Deste modo, nós não precisaremos cadastrar ele neste primeiro momento. Então, nós vamos realizar o cadastro do IBS UF e, obrigatoriamente, também o cadastro do CBS. Vou demonstrar para vocês aqui como ficará a tela de vigência de alíquota. Então, nós devemos selecionar a coligada desejada, definir o tipo de tributo que será apresentado, a sua alíquota e também definir que este tributo terá a alíquota de referência para 2026. Informaremos também o início da vigência e também o fim da vigência deste tributo. Para o tributo do CBS, nós também iremos preencher da mesma forma. Então, sempre selecionar a coligada desejada, informar o tipo de tributo a ser cadastrado, a alíquota respectiva a este tributo, início de vigência e o fim da vigência. Mais um cadastro implementado no sistema é o cadastro de classificação fiscal de bens e serviços. Raiz, um ponto rapidinho só para a gente completar a Claro. fala desse cadastro da vigência de alíquota. Volta no cadastro do tributo só para a gente trazer uma informação que é importante, tá? No cadastro do tributo, percebe-se que quando a gente define o tipo dele, quando ele vem ali no cadastro do tributo, a gente está na vigência, por Tá, favor. desculpa. Aí depois a gente volta na vigência porque a gente vai explicar uma coisa para os dois. Pode ser do Uhum. IBS. Um ponto importante é que quando a gente define a alíquota como variável, clica em outros dados também, Rai, para eu ver uma informação Uhum. lá. Em outros dados do tributo. Isso. O procurar alíquota, ele já fixa direto vigência de alíquota.
diferente dos outros impostos ali, os tributos que a gente já tinha, como ICMS e IPI, que nós conseguiríamos definir de onde o sistema vai buscar essa alíquota. Para os novos tributos da reforma tributária, que a gente está falando de IBS e CBS, quando a gente cadastra ele, ele vai fixar, procurar a alíquota no vigência de alíquota. Por quê? Agora clica no cadastro da vigência, Rai, só para a gente explicar. Uhum. Porque no cadastro da vigência de alíquota é onde nós estamos definindo qual vai ser a alíquota desses tributos. Então, hoje não vai ter eu vou procurar a alíquota lá no tipo de movimento, no próprio tributo, ou na própria, ou na descrição ou no dados fiscais do produto, não. IBS, CBS, a alíquota que ele vai buscar vai ser sempre no cadastro da vigência da alíquota. Era só para esclarecer esse ponto, tá, Raí? Beleza, sem problemas. Pode seguir. Outro cadastro importante nós temos também disponibilizado foi o cadastro de classificação de bens e serviços, que está relacionado ao NCM e NBS. Então, esse cadastro ele vai garantir a padronização e facilitação correta da categorização das mercadorias e dos serviços dentro do sistema. Então, eu ressalto que os cadastros já existentes no sistema, eles já são convertidos automaticamente. Então, só para demonstrar para vocês, caso se faça necessário realizar um novo cadastro, nós temos aqui a tela do produto, né, para definir aqui qual o tipo de produto ou qual o tipo de serviço. A descrição você pode adequar também de acordo com a sua necessidade. O campo para você preencher aqui o número do NCM e se ele possui alguma exceção, alguma referência que precisa ser utilizada. Neste cadastro, nós teremos aqui a tela de anexos, produtos. É apresentado para vocês também o TDN, o direcionamento para você acompanhar as documentações e o que foi modificado. E nessa tela de anexos, vocês conseguem também associar os produtos e serviços de acordo com a categoria daquele determinado NCM. Então, nós temos aqui também na aba Detalhes, outros dados, a informação de classificação de bens e serviços de acordo com o NCM ou com o NBS a ser utilizado. Outro cadastro que também foi disponibilizado é o cadastro das regras tributárias. Este cadastro, ele foi utilizado para nortear as operações que vão ocorrer na empresa. Então, você conseguirá determinar se tem operações com substituição tributária, se teve redução, se houve diferimento e outros aspectos. Então, vou pegar para demonstrar para vocês esse cadastro da tributação normal. Nestes campos, você deve preencher um código, você pode determinar o código desejado, a descrição para determinar o tipo de operação, a situação tributária e também a classificação tributária, e determinar o início de vigência deste cadastro. Na aba Detalhes dos tributos, você conseguirá cadastrar os tributos de CBS, IBS, IBS, MUM, IBF, IBS, UF, e determinar se para aquela regra tributária, se você possui alguma regra de seleção específica para cada caso. Irei demonstrar para vocês também a tela do movimento. Raíssa, Oi, posso pode fazer uma falar, Irene. contribuição? Claro, fique à vontade. Eu gostaria só de reforçar, pessoal, eu estou aqui acompanhando as dúvidas no chat e já foram várias pessoas perguntando a mesma coisa, então vale a pena falar aqui ao vivo para todo mundo. Claro. Tanto o cadastro de vigências quanto o cadastro da regra tributária, ele é por coligada. No entanto, as duas visões são multicoligadas, então você não precisa migrar de uma coligada para outra para você fazer os cadastros. E um outro recurso que já está disponível é o processo de cópia entre coligadas. Então, vocês podem fazer em uma coligada, na principal coligada, e depois só
pedir, o sistema ele faz a cópia automaticamente para todas as demais, tá? E aí, Raíssa, depois sobre a classificação também, que eu vi aqui muitas dúvidas a respeito. Pessoal, quando vocês estiverem dentro de um PET que contempla as alterações da reforma, ou seja, 2502 para cima, quando vocês atualizarem a base de dados de vocês, quando vocês rodarem o RM atualizador, o sistema vai automaticamente pegar o NCM e o NBS que está lá no cadastro atual de vocês, vai alimentar a tabela nova, que é a classificação fiscal de bens e serviços que a Raísta mostrou, e já vai fazer o link automaticamente. Então, 2 pontos de atenção. O cadastro de vocês atual tem que estar ok, tem que estar com os dados corretos, porque senão o conversor vai criar registro incorreto, tá? Mas mesmo que ele crie, Irene, eu já rodei e agora já criou. É só entrar lá no cadastro da classificação fiscal e ajustar lá. Em todos os produtos que estão amarrados àquela classificação, automaticamente estarão corrigidos, tá? Sem gerar muito esforço para correção. E aí sim, a partir de um novo produto que precisa de um novo NCM ou que precisa de um novo NBS que ainda não está cadastrado na base de vocês, aí sim a gente faz um novo cadastro e associa no cadastro de produto. Era isso, Raíssa, obrigada, tá? Eu que agradeço, Irene. Pessoal, se não tiver ficado clara a minha explicação, reforça aqui para mim no chat que a gente fala de novo. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Irene. Então, pessoal, vou demonstrar para vocês no movimento. Só um minutinho que ele está carregando aqui. Então, na tela de movimento, nós vamos preencher os dados do local, do estoque, os dados aqui do seu cliente fornecedor. Nós temos aqui a tela de integrações, temos uma modificação também, que será necessário preencher o local de operação do IBS. Então, no meu exemplo, vai ser Mato Grosso do Sul. E informar a cidade em que vai estar ocorrendo a operação, o município. Então, na tela do item, nós iremos fazer a inserção de um novo item. Desculpa, acabei esquecendo a natureza da operação. Então, vamos inserir aqui na tela do item. Só um momentinho, por favor. Na tela de integração fiscal, nós devemos preencher com a procedência e também a regra tributária que nós cadastramos, ela será associada nesta tela do movimento. Outra modificação que nós tivemos foi na tela dos itens do movimento na aba de tributos. Nós teremos agora as disposições dos tributos de maneira mais dinâmica e também vai ser visualizada com mais facilidade. Então, aqui, por exemplo, nos dados do CBS, como eles possuem mais informações, né? Então, aqui eu consigo inserir a situação tributária e a sua classificação. Se esse tributo CBS possuirá um crédito presumido ou se terá alguma
redução de alíquota, algum diferimento, a gente também consegue já fazer esse preenchimento. Para o IBS, o F também, a gente teve essa mesma alteração de layout. O IBS MUM, nesse primeiro momento, ele não precisará carregar a alíquota, né? Ele não tem uma alíquota a ser preenchida. Então, vou preencher aqui para vocês. Eu vou pedir para calcular o movimento. Ô, Raíssa, Oi, Lê, deixa eu contribuir com mais um detalhe. por favor. Pessoal, eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Isso é muito importante e eu acho que vai responder um monte de dúvida que está lá no Q&A. Dentro da linha RM, nós temos, dentro da linha RM, um processo, um serviço de tributação. Esse serviço de tributação, que a gente chama aqui internamente de serviço de tributação, é o motor de cálculo do RM. É ele que é responsável por fazer tudo automático dentro do sistema. Então, ele carrega a alíquota, ele carrega o local da operação, ele vai carregar o percentual do crédito presumido, ele vai carregar o CST, o CCLES-TIB, ele vai selecionar a regra tributária que melhor se aplica à operação que está sendo registrada. Então, esse carinha, ele está ali por trás, fazendo todo esse automatismo que eu comentei, tá? Essa versão que vocês estão vendo, eu nem sei qual versão é essa, Raíssa, é a A 2510? 25, isso, Perfeito, 2510. perfeito. Ela ainda não está com o serviço de tributação concluído. Estamos atuando nisso neste momento. Então, assim que a gente concluir essa implementação, vamos marcar um novo webinar e mostrar como que ele vai funcionar. Então, só recapitulando, o serviço de tributação, ele é responsável por preencher automaticamente o local da operação, que está lá no movimento. Se você quiser ir passando aí para mim, Raíssa, nos campos, Nossa, eu acho que ajuda a ilustrar. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Então, pronto, ó. Então, ele vai preencher automaticamente o local da operação do IBS e aí ele vai olhar a regra que está na legislação, considerando local se a compra é presencial ou não, se eu mandei entregar num local diferente do endereço do adquirente, todas as regras que estão na lei. Então, esse serviço vai preencher isso automático. Além deste campo, ele vai preencher. Agora você pode ir lá no item, fazendo favor. O campinho da regra já está nessa versão? Já. Então, pronto, mostra ele aí para gente. Uhum. Só um minutinho que ele está com um pouquinho de delay, que esse é o nosso ambiente de testes. Certo, vai lá na integração fiscal. Então, tem esse campo aí, ó, da regra tributária. O serviço de tributação traz esse campo preenchido automaticamente, desde que informadas as regras de seleção. Se você não informar nenhuma regra de seleção, o sistema vai mostrar todas e aí você vai ter que selecionar manualmente qual que é a regra tributária, tá? E, além da regra tributária, agora você pode ir lá no tributo, fazendo favor. Lá no tributo, ali, vai ali na guia do CBS, por exemplo. Uhum. Então, ele vai trazer, gente, a alíquota automaticamente, vai trazer o CST, vai trazer o CCLES-TIB e, se tiver, percentual de redução, percentual de diferimento, código e percentual do crédito presumido. Então, só recapitulando, reforçando o que eu falei, o serviço de tributação, esse automatismo que vocês já estão acostumados, ele vai existir para o IBS, CBS, Imposto Seletivo. Nós estamos entregando essa primeira versão sem isso, para que a gente possa testar a nota fiscal eletrônica lá no ambiente de homologação. Então, gente, a gente entende que a nota emitida no ambiente de homologação, ela é com pouco volume.
Então, eu estou vendo aqui o pessoal já ficando ansioso no chat. Nossa, vai dobrar o tempo para emitir uma nota fiscal. Não vai ficar assim, gente. Isso aqui é só uma primeira versão. Se a gente for esperar tudo ficar pronto para a gente poder começar a entregar, para vocês começarem a ver como é que está ficando, vocês vão receber numa data não tão boa, né? Então, eu espero que eu tenha esclarecido. Se tiver ficado dúvida, manda aí no Q&A que a gente tenta responder, tá bom? Obrigada, Raíssa. Imagina, Irene, eu que agradeço. Então, só finalizando, pessoal, a tela do movimento, ela ficará sendo apresentada dessa maneira. Então, a gente conseguirá visualizar ali o campo de situação tributária, o campo se tem crédito presumido, redução de alíquota, diferimento. Ficou mais disposto, né? Ficou bem mais dinâmico do que quando já a gente tivesse ali com aquele grid mais completo, né? Onde ficava bem maior. Então, vou salvar aqui para vocês o movimento. Depois a gente faz esse ajuste. Vou voltar aqui para a tela do sistema e vou deixar em aberto para vocês estarem tirando as dúvidas de vocês também. Você quer falar, Tiago? Quero falar um ponto importante, tá? Toda adequação que a gente demonstrou agora no movimento, pessoal, é só, como a Irene disse, para a gente reforçar esse entendimento. É só para depois a gente não chegar aqui e tentar fazer um entregável gigantesco para vocês sem muito próximo da data, sem conseguir fazer uma absorção de todo o conteúdo. Essa é a nossa primeira versão. Nós já temos um webinar e nosso time vai enviar aí agora para vocês no chat. Já está programado dia 2 de outubro. Nós vamos passar aqui com vocês XML. A gente vai conseguir demonstrar para vocês o XML sendo montado para que vocês consigam já transmitir o XML e já entregar para o governo. Não temos ainda a certeza se vamos já conseguir trazer aqui o motor de cálculo funcionando com todas as automações, mas a transmissão do XML já vai estar liberado, tá? Possivelmente em todos os releases aí já de mercado, inclusive 2510 já vai ser lançada com o XML gerado. A gente vai mostrar na 2510 isso acontecendo, porque ela já lança também em outubro. No próximo webinar, deixa eu ver se o time já encaminhou aqui no chat. O link do webinar já mandou aqui, a lista já encaminhou aí para Já sei. vocês. Já façam a inscrição para Tiago, vocês estarem. Oi? eu tô vendo uma pergunta aqui no Q&A, a Sim. gente pulou para falar o seguinte, a gente tem que colocar os tributos lá no tipo de movimento. Eu acho que não... A gente pulou essa parte. Vamos mostrar É, lá? Volta lá para a gente. Vamos. isso, obrigada. A parametrização do tipo de movimento. Até para a gente ter clareza, né? Porque são 3 tributos ali que a gente cadastrou para a IBS e não ficou claro qual é o tributo que a gente precisa definir ali. Beleza. Então, nós Ele deu vamos. erro de contabilidade ali, Rai? Não, ele deu um erro de regra do ICMS, mas Tá. acabei finalizando. Depois eu abro um outro. A parametrização de integração. Não, não, não. Vendas, vendas. É o tipo de Ah, do movimento. movimento. Isso. Uhum. Se tiver mais alguma, Irene, que a gente possa demonstrar, a gente vai mostrando aqui, tá? Tem muito chat caindo Beleza, ali, eu tô tentando absorver alguma coisa aqui. eu tô aqui olhando as dúvidas no Tá, Q&A, as perguntas que forem, que eu ver que é pertinente para todo mundo, a gente fala ao vivo, tá? beleza. Beleza. E aí, gente, eu tô vendo muita gente colocando dúvida no chat, e aí pode ser que a gente fique sem responder alguma, porque pode passar batido aqui. Mandem no Q&A que fica mais fácil, tá todo mundo concentrado lá no Q&A. Isso. Aí nessa tela aí a gente pode ver que a gente tem, volta ali um pouquinho, Rai, a gente tem aí os tributos CBS, o IBS-UF e o BS município, né? Um ponto, eu acho que não sei se a gente destacou, que em 2026 não teremos a alíquota de IBS municipal. IBS municipal, alíquota zero. Não formamos a alíquota, tá? Nós vamos ter só a alíquota de IBS-UF, que é 1%, né? E 0,9% para CBS.
Beleza? Então as alíquotas já estão definidas aí. Apesar de a gente ter colocado no parâmetro de tipo de movimento como é uma base de teste, nós estávamos testando o sistema, ah, o serviço de tributação vai buscar essas alíquotas não do tipo de movimento. Ele vai buscar conforme o cadastro do produto definiu, que é a vigência de alíquota. Beleza? Pode arrastar mais um pouquinho, ô, Raíssa. E aí nós temos ali a fórmula da base de cálculo do tributo, né? Que a gente aplica ali. E esse mesmo é calculado por fórmula, tá? Fórmula da base de cálculo do tributo. Segue o mesmo escopo dos outros tributos. Já temos uma documentação nossa, se o time também puder mandar aí no chat, com um entendimento de como que tem que ser um exemplo, né? Da fórmula da base de cálculo de BS e CBS. Pode ser que já surgiu essa pergunta aí. Pode arrastar um pouquinho. E ali a gente define procurar a alíquota no tributo, né? Testando também, mas já a definição já está direto lá para o tributo olhar já da vigência, né? O peso máximo da regra do sistema é sempre olhar o cadastro do tributo, onde que ele definir que a alíquota será buscada, ele olha se a alíquota existe naquele destino. No caso dos novos tributos da reforma, vai ser sempre vigência, e bom. Acho que de tributação do tipo de movimento é somente isso, tá? Base de cálculo, Tiago, é a fórmula. Pessoal, no caso específico da NFE, modelo 55 e 65, existe na nota técnica uma validação. Então, a nota técnica desses dois modelos de documento, ela é bem taxativa no que tem que compor a base de cálculo desses dois impostos. Se eu não me engano, Tiago, vocês Hum, fizeram uma FAQ, não foi, sobre esse sim, assunto? eu pedi para o time mandar aí no chat, tá? Perfeito. Então, pessoal, está aí no chat a FAQ sobre a base, sobre a fórmula, né, da base de cálculo. Mas eu só reforçando, gente, que a fórmula da base de cálculo dentro do RM, ela é flexível. Ela foi feita para atender as necessidades específicas de cada cliente, de cada operação. Então, vocês fiquem à vontade aí para fazer consistências, validações, colocar os cenários que são específicos das empresas de vocês, tá? A gente está dando uma sugestão com base na NT do 5565, mas é só um ponto inicial. Beleza. Mais alguma dúvida pertinente aí, gente? O Thiago tem muita dúvida ainda, a não ser que a gente comece a responder ao vivo. Vamos responder ao vivo aqui. Nós temos tempo para isso. Então, bora. Eu vou Bora começar lá. de novo lá no início. Tá, vamos lá, que aí eu vou te ajudando. A gente vai abrindo o sistema aqui se precisar demonstrar também. Pronto. A Amanda, ela está perguntando o seguinte: vocês têm alguma sugestão para atualização dos NCMs dos produtos cadastrados? Pulou aqui. Uma vez que ficou definido que usaremos a tabela TIP de 2022. Amanda, eu espero que eu tenha entendido a sua dúvida, tá? Mas a gente está usando a tabela NCM e NBS, que está lá a gente pode até compartilhar com vocês aqui, eu não sei, eu não vou ter aqui de bate-pronto, os links oficiais, tá? Desses dois cadastros. Eu não sei se bate, eu não sei, Thiago, você sabe se bate essa tabela de NCM com a TIP? Porque a TIP vai morrer, né? Porque o IPI vai morrer. Exato. Eu não tenho certeza se Não bate, é tá, que o gente? IPI vai morrer, né? Ele vai entrar em estado de coma profundo, né, Rafael? Vai entrar em coma profundo, vai ficar ali pausado, digamos assim, né? Ele não foi extinto. É, Mas, Amanda, é um trabalhinho que vocês vão ter que ter aí na empresa de vocês, só para ver se está tudo ok, se não tem nenhum código errado. Mas se você emite nota, modelo 55, a própria NFE valida esses dados, tá? Inclusive, gente, para todo mundo saber, tanto a NFE quanto a nota fiscal de serviço, essas informações de NCM e NBS são obrigatórias. Então, já dá uma olhada se tem algum cadastro que está sem essa informação. Também precisa colocar. É, O Adriano perguntou também sobre o NCM e NBS válidos. É aquilo que eu falei, tá, Adriano? O sistema vai pegar do seu próprio cadastro e já vai fazer os registros lá para você automaticamente. Então, o que já tem no seu cadastro vai vir lá para o que tem no seu cadastro de produto, vai vir para o cadastro de classificação. E Por, i- aí eu espero que os cadastros sejam válidos, né?
E aí eu ia complementar esse ponto. Por isso a importância do tema que a gente trouxe de revisar os cadastros. Porque a revisão do cadastro minimiza, né, margem de erro no momento da transmissão do documento. Por quê? Se o cadastro estiver errado, o erro não vai dar quando você está incluindo o movimento. Vai acontecer quando você transmitir o documento, ou vai dar algum erro de esquema pelo o conteúdo do campo, né? Tá menor ou maior do que é o esperado pelo layout, né? Da Receita, né? Da Cefaz, ou vai passar, você faz vai validar e vai falar que o NCM pode estar incorreto. Que é o que acontece hoje, né? Se você manda uma nota com o número do NCM que não é válido, você faz fala que o número do CNM, número do NCM é inválido. A próxima aqui é da Renata, se os códigos, eu estou entendendo que é os códigos de NCM e NBS, tá, Renata? Se não for isso, você manda a pergunta de novo. Se eles vão ficar disponíveis na visão do cadastro de produto ou só lá em anexos. Por curiosidade, eu acabei de abrir aqui o cadastro de produto e ele tem as colunas de NCM e NBS. Aí eu vou só confirmar aqui que são os cadastros novos, né? Que são os 2 campos novos que a gente implementou. Isso em qual tela, né? Cadastro do produto? Isso, no cadastro do produto. No Anexos? Não, na visão mesmo. Ah, na visão, sim. Tem 2 colunas lá. É porque eu não sei dizer aqui se ele está pegando o Entendi. cadastro antigo ou novo. Mas eu vou confirmar. Você quer Se que abra não. aqui, Irene? Oi? Você quer que abra aqui para você? Pode abrir. Está lá no cadastro do produto. Bom, pelo menos aqui na minha base, lá nas últimas colunas da visão. Do produto ou do item que você tá falando, né? No cadastro do produto, na visão do cadastro, Detalhes? no cadastro do produto. Sim. Cadastro do produto. Outros dados? Aí que você tem detalhes e outros Não, dados aí atrás da tabela. na visão, ela está Ah, tá. Você perguntando tá na falando na visão. grid. Tá falando na É, grid. Ah, isso. beleza. Deixa eu só ver se é ele aqui, porque eu já tenho. Beleza. Só ver se essa Ó, coluna já tá. o Rafael já confirmou aqui para mim, É tá, isso mesmo? Tiago? Já são os campos novos. Já são os campos novos. Esses Ela, aqui? isso, mas cancela essa visão aí. Uhum. Agora vai na sua configuração de coluna ali para mim. Isso, vai arrastando lá pro final. Pode ir lá pro final. São as últimas. O seu não está Tradução. habilitado, não. Vai lá na sua configuração de coluna. Tá, você quer que vai aonde? A configuração de coluna da visão. Onde, Em mais em cima. cima, Rai. Do Onde lado que do tá 2 de pesquisar. 400 ali, ó. Aí, Do em lado, cima. isso, do lado. Clica no do lado. Uhum. Isso. E aí vai lá no final. O meu, acho que a minha base não tá atualizada com esse cara também, não. Deixa eu mostrar lá na minha base. Pode? É, melhor, Pode, pode. claro. Ah, tá sim, né? Tá sim, é porque ele tá antes. Ah, É porque o nosso tá antes. Aqui, ó. Mas aqui, pode ó. mostrar aí. É o NCM e o NBS. Eu posso, Os inclusive, convertidos. fazer, né, alguns testes aqui, ó. Isso aqui já é um cadastro novo. Então, Uhum. eu tenho uma coluna, assim, tanto do NBS quanto do NCM. NCM. Beleza? Tá, então eu respondi a Renata. O Tiago perguntou aqui se a informação do município deve ser o local da operação fica somente no movimento ou no item também, mas o Rafael Castro, aqui, que é do meu time, já respondeu que é por movimento. E aí, gente, esse local da operação ele não varia por nota, tá? Se eu tiver, por exemplo, construção de rodovias, onde a rodovia vai passar por mais de um município, são 2 notas fiscais. Eu tenho que emitir cada trecho para o seu respectivo ente tributante, tá bom? Que hoje passa a ser o local da operação. Exato. Aí o pessoal tem várias perguntas aqui a respeito de carregar automático, tá, gente? Então, eu estou entendendo que essas perguntas foram esclarecidas a respeito do serviço de tributação que a gente está fazendo e já já chega aí na mão de vocês. Vou colocar essas aqui como respondidas. Beleza. Aqui também está perguntando sobre a regra tributária automaticamente, o sistema vai puxar, tá, gente?
Uhum. O Sandro quase infartou. Calma, Sandro. Vamos segurar cada um, né? Todo mundo segurando a mão do outro. Ninguém solta e a gente vai chegar no final. Os cadastros, Marília, que a Raíssa mostrou que já estão todos no mercado. Todos, tá? É só pegar o último patch a partir, obviamente, da 2502, tá? Pegar o último patch e um detalhe, reforçando a situação que a Irene acabou de falar, e aplicar o RM atualizador. Senão alguns campos podem não aparecer. Exatamente. Obrigada por complementar, Thiago. Por nada. O Tiago está falando aqui que quando está fazendo o movimento de serviço, que a gente está com dificuldade para alterar a alíquota e a base. Aí, Tiago, a gente já ficou sabendo, hoje, fiquei sabendo ontem já à noite, hoje de manhã a gente já olhou, já corrigiu, vai sair o patch hoje, tá? Eu vou até confirmar aqui se já não foi emitido, mas era para ter saído 2 horas da tarde. Vou confirmar aqui, foi um erro que a gente cometeu, mas já corrigimos, tá? E aí, gente, já antecipo o meu pedido de desculpas. A gente testa, a gente tem automação, mas de vez em quando escapole alguma coisa do nosso controle. Peço desculpas aí por qualquer transtorno que tenha causado. Aí a Tiffany perguntou aqui se pode ter mais de uma regra tributária. Sim, você pode ter mais de uma regra, Tiffany, e ela é por item. Agora, o mesmo item, ele só vai ter uma regra tributária, tá bom? O Alex está perguntando aqui sobre ele colocou entre aspas, nota de despesa, que é para serviço de locação de imóveis. O Alex, o fisco ainda não liberou nada sobre isso. Não tem minuta, não tem layout, não tem nada. Nada, nada, nada. A gente não tem com o que trabalhar por enquanto, só especulação mesmo, tá? Mas a gente está acompanhando. Então, quando a gente tiver informações, a gente compartilha com vocês. A Denise, ela fez gostei do seu nome, Denise, é diferente. Qual que é a importância do cadastro do NCM-NBS, já que ela não emite as notas fiscais pelo RM? Eu confesso que eu vi sua pergunta e não soube como responder, tá? Se a parte fiscal, se a parte tributária não é feita por dentro do RM, aí eu fiquei pensando aqui o que que vocês controlam, né? Se é só financeiro, se é só parte de estoque. Talvez Talvez teria que seja entender um pouco mais aí para a gente conseguir isso, responder com para a maior gente clareza. conseguir. Exato, exatamente. Era isso que eu ia dizer, Tiago. A gente poder entender um pouco melhor o cenário aí de vocês, mas como é uma coisa muito mais específica, aí a gente pode, sei lá, abrir um ticket, ou a gente conversar com o seu ESN, para entender um pouco o cenário da sua empresa, tá bom? É, a Elisete está perguntando aqui se tem clientes que não sanearam o cadastro de produtos, pelo que entendi. Compensa sanear nessa versão atual e depois converter para essa versão? Oi, Elisete, o que que acontece, tá? Sobre esse cadastro de classificação fiscal, imagina que você tem um produto, não, imagina que você tem, sei lá, 100 produtos associados ao mesmo NCM, e esse NCM, nesses produtos, está informado incorretamente. O que que o sistema vai fazer? Ele vai criar um registro lá no cadastro de classificação, com aquele número incorreto, e vai associar esse cadastro que ele criou àqueles 100 produtos que estão utilizando. Aí vamos supor que você foi emitir a nota foi rejeitada. Olha, o NCM do produto está errado. Você não precisa entrar em produto por produto para ajustar NCM mais. No modelo atual, sim, né? Aí você teria que entrar em cada um dos produtos e ajustar. Mas a partir do momento que você fizer a conversão, você precisa ajustar um único registro lá no cadastro de classificação. Automaticamente, todos os produtos que usam esse NCM já estarão todos atualizados automaticamente. Então, é uma análise e uma decisão
que é individual aí de cada cliente, tá? Convém dar uma olhada e vocês tomarem a decisão. A versão 25 será disponibilizada dentro da previsão 3/10? Ô, Bruno, até agora, 16 horas, dia 3/10 está no mercado, tá bom? Pode acontecer algum imprevisto, mas geralmente nos últimos 5 anos, eu não tenho visto atraso nas liberações de release aqui na RE, tá bom? O Daniel fez um comentário aqui, mas parece que ele estava complementando alguma outra coisa que ele já tinha escrito, então ficou sem contexto. Vou pular você, Daniel. Como posso aplicar essa versão em minha base oficial, mesmo não utilizando nada sobre a reforma? Não, posso aplicar essa versão em minha base oficial, mesmo não utilizando nada sobre a reforma? Ô, Sandro, pode. Existem outras coisas nessas versões além de reforma, outras melhorias, correções, enfim, que outros produtos também estão liberando, tá bom? Não tem nada que te impede. E agora, se você não usa nada da reforma, também não tem nada que te obrigue. O Diego respondeu um código aqui, provavelmente respondendo alguma outra coisa. O Marcos Nascimento falou o seguinte: antes de converter o NCM. Ô, Thiago, você viu que eu tomei conta do seu webinar, né? Eu A tô pessoa respondendo o muito chat. Vai empolgada, lá, segue aí que eu tô respondendo o chat e ajudando aqui. Importante a gente deixar todo mundo, a gente finalizar com esclarecido. todas as respostas ali. Exato, então bora. O Marcos está perguntando o seguinte: antes de converter o NCM, teria algum relatório de apoio no ajuste? Que hoje ele tem mais de 23 mil itens no cadastro. Ô, Marcos, eu não sei se você já viu, o TOTUS Inteligência Tributária, lá na guia de visão geral, ele tem uma grid com a sua movimentação por NCM/NBS. Esse relatório você consegue extrair ele dentro do Smart View e ele já vai te dar um belo de um relatório para você trabalhar. Dá uma olhada lá. E aí eu vou aproveitar, gente, eu vou compartilhar com vocês no chat um link de todas as demonstrações, as futuras, né, obviamente, demonstrações sobre o TOTUS Inteligência Tributária. Demonstrações do TOTUS Inteligência Tributária. São demonstrações gratuitas, online, e já tem várias marcadas. Então, é só selecionar qual que vocês querem participar, né, para vocês conhecerem melhor. Eu acho que ele vai te ajudar, tá, Marcos? Para resolver isso aí. A Cristiane Rocha está perguntando, é uma pergunta até interessante, Cristiane. Por que que na migração do NCM lá para o cadastro novo não está levando a descrição? E eu vou te explicar, ela é bem simples essa explicação. A descrição da classificação não é a descrição do seu produto, e sim a descrição do NCM ou da NBS. Entendeu? Por que que a gente não está levando? Você pode ter dentro da sua base produtos com descrições diferentes, mas com o mesmo NCM. E aí, nesse caso, qual que a gente levaria? Entendeu? Por isso que a gente não está levando a descrição. Espero que eu tenha esclarecido aí sua dúvida, mas é bem simples mesmo, a resposta é essa. Raíssa, você está com a pergunta dela travada aí, como se você estivesse respondendo, tá? Aí Eu você... eu estava respondendo, acabou que você falou, mas Então, tudo bem. pronto. Para calcular o crédito corretamente no RM, eu preciso ver NCM e NBS dos produtos que compro ou basta me preocupar com os produtos que eu vendo? Nossa, que pergunta profunda, Maxwell. Eu não sei te responder agora, porque como é que vai funcionar a apuração do IBS e CBS, tá? Quem vai fazer a apuração desses dois tributos é a Receita, são os entes tributantes, é o fisco. Quando o fisco
né? A nossa administração tributária, quando ela receber o XML da nota que o seu fornecedor emitiu ou que você emitiu, dentro deste XML, a Receita tem duas informações. Ela tem quem é o fornecedor, quem é o emitente, ou seja, quem é responsável por pagar o imposto, e quem é o adquirente, que é responsável por receber o crédito. A Receita, nesse momento, ela vai já direcionar automaticamente o débito para o emissor e o crédito para o adquirente, independente do NCM ou não. Por que que o NCM e o NBS é importante? Porque você tem os regimes diferenciados dentro da lei complementar. E aí, esses regimes diferenciados, você tem as reduções da alíquota. Então, você consegue, por exemplo, cadastrar regras tributárias que tenham redução de 60%, de 70%, 50% e associar a esse NBS, a esse NCM. E aí o sistema faz automático. É essa que vai ser a graça ali do NCM-NBS, tá? E depois, na hora que a gente for fazer a apuração, e aí eu estou viajando, tá, gente? É vozes da minha cabeça me falando isso. Na hora que a gente tiver lá o total de débito e o total de crédito, aí a gente tem que usar os eventos que saíram já nos documentos eletrônicos para falar com o governo, olha, essa operação aqui, você me gerou um crédito, mas eu não tenho crédito, porque essa compra que eu fiz aqui é para uso pessoal. E aí você transmite um evento para o fisco poder se tornar aquele crédito que ele fez para você. Então, a apuração do IBS-CBS são cenas de próximos capítulos, tá, Maxwell? Para a gente ver o que o fisco vai entregar para a gente, para poder comunicar com o sistema deles e mostrar isso dentro do sistema para vocês. Ah, o Adriano, recentemente utilizei conceito para importar produto e não foi alimentada a tabela de classificação fiscal. E o cadastro de produto foi importado sem amarração de produto NCM. O nosso conceito, eu vou até confirmar aqui depois, mas o conceito do produto, importar produto, ele não importa a classificação fiscal, não, tá? Inclusive, eu estou com a issue aqui no meu backlog para fazer a API da classificação. Mesmo porque, Adriano, pode ser que o NCM que você está tentando informar já tenha sido cadastrado. Vou pensar mais sobre essa sua questão aqui. Mas hoje não importa, tá? Respondendo aqui bem diretamente, não importa. O Claudernir fez o seguinte comentário. Em 2026, a CBS não deverá ser feita apuração, não deverá ser feito pela apuração não cumulativa, tanto pela alíquota de saída como a compra. E ser feita com a apuração atual, até que eu não... Ah, tá. Vamos lá. Claudeni, em 2026 é um período de teste. Nossa administração tributária vai testar o sistema do IBS-CBS. Então, a gente vai emitir as notas que tem que emitir, com o destaque dos impostos, fazer a apuração, fazer os ajustes, tudo bonitinho. A única coisa que a gente não vai fazer é emitir uma guia para pagar. Se ninguém está pagando o imposto, obviamente, também ninguém vai se creditar desse imposto que não foi pago. Então, isso em 2026, tá? Agora, a partir de 2027, aí o jogo tá valendo. E aí sim a gente já começa a ter os débitos de CBS, o IBS, né, vai ser uma alíquota teste até 2028, o IBS só entra em 2029, assim, com a alíquota de referência e a alíquota padrão valendo. Mas para 2026, você não precisa preocupar em relação a pagamento de imposto, tá? Então, a apuração ela vai ser só para ver se está tudo certo, se está apurando certo. A gente vai testar o sistema do governo para eles. Se eu não tiver esclarecido, dá um toque aqui para mim, fazendo favor. As alterações em notas fiscais referente à NF-COM, com impacto... Tá. O Jair, eu posso até confirmar para você, a NF-COM ela vai sair de duas etapas, tá? Vai sair agora, acho que é em novembro, né, que ela começa? Eu não lembro mais a data.
vai sair sem o IBS e CBS, e logo após a gente termina de fazer a implementação da NFI contratando os tributos novos. Resumindo, é que dia 1º de janeiro, a NFCO entra dentro da reforma tributária. Ela tem que ser gerada com o destaque dos novos impostos, tá? A partir de 1º de janeiro, obrigatório. E esse ano não tem, né? Não tem IBS, CBS. Tem cliente com 10 coligadas que são do segmento. Eu vou até anotar seu nome aqui. Depois eu vou passar pro... Anota o nome dele para mim. Mas são 2 entregas, tá? Igual você respondeu aí. Tem alguma previsão quanto à questão da integração com o financeiro? Como ficará os juros e multas? Patrícia, a gente já tem mapeado aqui e já está na esteira lá do time de financeiro para fazer a apresentação desses tributos novos lá no financeiro. Obviamente, como eu já expliquei antes, não vai afetar o valor líquido, porque a gente não vai ter pagamento desses impostos, mas já vai estar lá, você consegue visualizar esses impostos dentro do financeiro. Agora, em relação às notas de débito, que sobre os juros e multa, a gente ainda está desenhando o processo e a gente comunica para vocês em breve, tá bom? Como que vão ficar essas notas, mesmo porque ainda tem muita dúvida, tá? De como que essa nota fiscal de débito tem que ser emitida. A gente ainda tem algumas dúvidas que a gente está tentando responder junto aos órgãos. Aí, André, a minha resposta também vale para você, tá? A gente está desenhando o processo. Assim que a gente tiver o processo desenhado, a gente compartilha. A Paula, né? Complementando a pergunta da Tiffany, e se esse item em uma operação for remessa para conserto e em outra for venda tributada, como realizar esse faturamento? Com base em qual regra? Aí nós estamos falando da regra de seleção, né, Paulo? Vamos pensar. No caso da remessa para conserto, eu tenho que pensar, Paula, faz pergunta difícil para mim, sim, de bate-pronto. Eu tenho que pensar quais são as opções que tem lá na regra de seleção e como que a gente poderia amarrar. Eu olhando para a cara do meu dev aqui, tipo assim, né? Como é que a gente amarra isso? Localidade. A não ser que a gente amarre no CFOP. Porque aí no. A gente vai ter tipo também. E lá no CFOP, Paula, você consegue amarrar uma regra tributária lá. Então, você poderia amarrar no seu CFOP de remessa uma regra tributária que vai ser provavelmente suspensa, e no seu CFOP de venda, você amarra a regra com a tributação que tem que ser aplicada. Acho que lá vai ficar legal para você. Mas aí a gente vai testar isso lá quando sair o serviço de tributação, para ver se ele vai carregar automaticamente as regras, tá bom? Volta com esse assunto quando a gente estiver falando. Eu vou até botar esse cenário seu aqui. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou pedir para o Tiago para colocar o seu cenário lá como demonstração, viu, Tiago? Anota aí. O Rafael Neves, ele complementou alguma coisa, tá, Rafael? Só ficou sem contexto para eu responder ao vivo. A Alessandra, somos imunes e emitimos nota fiscal de prestação de serviços educacionais. Porém, também tomamos serviços que têm retenção de impostos, como, por exemplo, imposto de renda e ISSS. E a gestora financeira informou que não seremos afetados pela reforma. Faz sentido? Então, Alessandra, o que eu vou falar agora, ainda bem que está sendo gravado, é o meu entendimento, tá? E aí eu vou pedir para que vocês façam também as pesquisas junto com consultorias, com empresas especializadas. A imunidade, ela é definida na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal está falando que
estados, municípios, União e Distrito Federal não podem criar tributos que incidam sobre a receita de determinadas entidades, beleza? Ela não fala que esses impostos não incidem sobre as aquisições. Então, eu entendo que vocês serão afetados pela reforma tributária no que diz respeito às suas aquisições. Pode ser que o custo, porque aí você passa a ser o consumidor final, porque como você é imune, você não vai ter crédito. E aí, pode ser que o custo da sua aquisição aumente. E aí, só disclaimer, tá, gente? Analisando aqui friamente, com base na pergunta da Alessandra, sem entrar para dentro da questão mais profundamente, tá bom? Então, dizer que vocês não serão afetados pela reforma é muito amplo. Por exemplo, outro exemplo, tudo bem que vocês são imunes, mas as notas de vocês precisam sair dizendo lá que é imune, com CST de imunidade, porque tem lá na tabela de CST, o CST e o Seqlestrib para imunidade, tá? Então, assim, as suas notas vão ser impactadas também. Então, vocês precisam criar os impostos, criar a regra tributária imune, colocar esses tributos nos seus tipos de movimento e emitir a nota corretamente, tá bom? A Elisete, cliente me mandou uma mensagem perguntando se na base de produção precisaremos enviar a tag zeradas os novos tributos, já que não é obrigatório. Ô, Elisete, a versão que vocês vão receber, ela só gera os novos tributos em ambiente de homologação. O ambiente de produção, ele está funcionando o seguinte. Se você, isso é o que está na nota técnica, tá, Elisete? Se você mandar em ambiente, não é obrigatório mandar em ambiente de produção, mas se você mandar, todas as regras de validação serão aplicadas. É isso que a ANT fala. Nós, deliberação da linha RM, estamos gerando essas tags somente em ambiente de homologação. Por quê, gente? Porque está muito instável. Tem regra que a Cefaz não valida, e aí, de repente, passa a validar, que foi o que aconteceu, né, Tiago? Pegou a gente de Exato. surpresa ontem, aos 45 do segundo tempo, quando a gente ia gerar a versão para vocês, junto com as notas para gerar, né, a NFE, a gente nos deparamos com várias regras, várias validações que não estavam sendo feitas e começaram a fazer, da noite para o dia. E Então, aí, como está muito instável... Desculpa, Tiago, pode falar. não, eu só pegando essa fala sua, e num cenário onde o governo tudo tá lançando a todo momento, às vezes a gente desenvolve alguma coisa e a gente tem que dar rollback no que fez. Porque o governo libera alguma coisa quando a gente, por exemplo, já tinha validado a nota, tava tudo autorizando. O governo lá vira a chave e começa a aplicar a regra de validação. Quando a gente transmitiu de novo, a gente depara com um problema. Às vezes a gente tem que dar rollback numa coisa que a gente fez porque o governo passou a validar de uma outra forma. Exatamente. Tá só emoção aqui, viu, gente? Tá, respondido. Ô, Tereza, a Tereza perguntou o seguinte, qual que é a previsão do layout do DANF com os campos do IBS-BS? Ô, Tereza, existe um manual do DANF. Existe toda uma regra que a gente precisa seguir no que diz respeito ao layout da nota. E não existe nada publicado ainda não, tá? Sobre isso. Acabei de dar check-in também, não achei. Aqui no... Muito bem. Então, não estou falando bobagem. Não tem nada publicado, tá, Tereza? Então, não sei te responder de quando que o fisco, né, vai liberar esse layout e nem se vai, tá, Tereza? E aí, gente, só lembrando, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, o documento fiscal é o XML. O DANF, ele é a representação de algumas pouquíssimas tags que tem dentro do XML. Então, o documento legal válido, ele é o XML, é ele que está assinado, ele é que tem valor jurídico, tá? Não é o DANF. Então, sei lá, eu viajando aqui agora, não sei se o fisco vai fazer alteração no DANF, mesmo porque a gente já tem o DANF simplificado. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, tá, Tereza?
O Adriano, importei o produto em uma base de dados nova, sem nenhum produto. O cadastro de classificação também estava zerado. Ah, isso que eu já respondi, tá, Adriano? Importação de produto não importa a classificação de NCM e MBS, tá bom? São cadastros distintos. Ah, as APIs, Web Service de integração de produtos e movimentos, também já estão atualizadas para contemplar essas regras, no caso de produto e serviço, e no caso dos movimentos, novos tributos e regras tributárias. Ô, Antônio, eu vou ter que perguntar para o time lá de materiais, que é responsável pelo nosso núcleo, nossa gestão de materiais e estoque. Ô, Cássio, você consegue questionar o André? Porque se você conseguir resposta antes da gente terminar aqui, eu já dou a resposta para ele. Ô, Antônio, e aí se eu não conseguir te responder, se eu não conseguir correr atrás dessa informação aqui agora, abre um ticket para a gente, né, Tiago? E aí a Isso, a gente gente responde por lá. responde, tá bom? Eu ia fazer um comentário, mas é melhor confirmar com o André, porque a gente validou a importação na 2506. Ali Ah, você fez esse entendi. teste. Mas aí eu não sei se a API está atualizada, tá? A API eu tenho Hum. certeza que eu acho que não está atualizada. Não, a Mas API deixa eu eu tenho confirmar. certeza. A API A não Web tá. Service aí vamos confirmar com o André, pra gente dar um checkmate. Isso, pronto. É, Olavo, já sabem como será a geração da nota fiscal de venda do sistema de imóveis? Olavo, a questão de venda de imóveis é exatamente a mesma da questão de locação, tá? A informação que a gente tem é que vai vir um documento novo, porém ainda não tem nada publicado pelo fisco. E isso está me deixando agoniada, porque o tempo está correndo, né? Enfim, vamos ver como é que vai ficar isso, tá? Mas hoje a gente não tem nenhuma informação sobre como que vai ficar isso. Irene, você me falou sobre os envios e informações de BS CBS em janeiro, mas a preocupação é a obrigação dos envios das notas fiscais de comunicação já no novo padrão a partir de novembro. E não temos nada ainda do que terá que ser feito para preparar o sistema para os envios destas. Estou bem preocupado de que terão muitas mudanças nas tags. O sistema vai exigir muita manutenção do usuário antes. Ô, Jair, eu não, eh, eu não tenho informações sobre a NFCom, porque ela está com outro time. Eu vou ter que levantar como que está o cenário para você, tá? Ficou com o time do David. É, Só pede para abrir uma demanda em documentos eletrônicos que a gente dá resposta para ele por lá. Pronto, Quais vão ser as pronto. alterações? Perfeito, Thiago. Já aí, abre um ticket lá, junto com documentos eletrônicos. Eu Isso. levanto a informação com o David e a gente te responde, tá? De forma mais assertiva. Beleza? O Imairo. Ai, Mairo, eu conheço esse nome, hein? Eu também. Eu tô achando que da época que eu trabalhava no suporte, Thiago. Tem um bom tempo. O nome é diferente, não tem como esquecer. Exato. Boa tarde. No caso, já podemos fazer a parametrização na base de produção, inclusive calcular os tributos que não haverá impacto na transmissão dos documentos fiscais em 2025. Produção, não, tá? E Mairo, vai ser só ambiente de homologação que está liberado. Ô, Jenny, um detalhe na resposta do Emmanuel, tá? Ah, Pode falar. a gente até recomenda fazer as validações em ambiente de homologação, para vocês certificarem se está retornando certo, se não está retornando certo, os valores, exemplo, base de cálculo, ajustei a base de cálculo, estou calculando os tributos, está trazendo certo, não está? Faz a validação antes de homologação, vocês vão ter mais segurança para virar isso em produção, sem qualquer impacto. É, Respondido. Quais as regras de nota de devolução de compras? Ô, Sabrina, até onde eu estudei, você vai devolver, no caso de BS, CBS, tá? Você vai devolver com a mesma tributação da saída, mesmo CST, mesmo Seclestrib, tudo igualzinho. Que saiu, você dá entrada de novo. Não tem nada de diferente, pelo menos não que eu tenha estudado, tá, Sabrina? Confesso para você
que eu não me aprofundei neste tema específico. Mas pelo pouquinho que eu já estudei, é a mesma tributação que foi na saída, volta na entrada para você ter o estorno, né? Para você ter o crédito do débito que foi pago lá na saída, tá bom? O Antônio Kleber. Tiago Irene, o ticket sobre as APIs abre em documentos? Tiago está respondendo Vai ser aí. em materiais, tá? É em materiais porque o cadastro é deles, que aí eles podem responder propriedades. Se vai ter ou não a atualização de IPIs, acho que ele tá falando do cadastro do produto, NCM lá e NBS. Se for isso, vai ser Tá, em materiais. tá bom. É, o Fagner. Boa tarde. Tudo ótimo, Fagner. Tudo bem. Dúvida: dia 1º de outubro vai funcionar somente na versão 25 ou somente dia 1º de janeiro? Ah, Ele complementou com a Ah, 2502 aqui 2502. abaixo. tá aqui abaixo. Obrigada, viu, gente? Imagina. É, Ô, Fagner, tudo que a gente entregar de reforma tributária vai ser, nós vamos fazer o que a gente chama de downgrade, descer isso até a release 12.1.25. Aí o que 2502, obrigada, Castro. 12.1.2502. Nós vamos descer. E aí o que vocês precisam fazer é atualizar os patches, rodando ali o atualizador, porque a gente ainda está criando campos para atender tudo que as notas estão pedindo, tudo que a apuração está pedindo, tá bom? Então vai ser 2502, que é a versão que saiu em fevereiro, a 2506, que é a versão que saiu em junho, e a 2510, que é essa que vai sair agora no início de outubro. E aí, na hora que a gente libera a 2510, a gente começa a desenvolver a 2602. E aí, eu reforçando o que o Tiago falou, gente, a 2602, ela sai em fevereiro do ano que vem. E aí, a 2502, ela expira, tá? Então, hashtag fica a dica. A gente vai para, aconselho vocês, né, a ir para 2506 ou 2510, para vocês não terem trabalho esquentado de cabeça no início do ano que vem com migração de versão, porque o início do ano eu tenho certeza que vai ser desafiador para a gente. É, Quando tiver devolução de vendas, ou seja, uma entrada, como que a gente considera a regra de tributação, já que estaremos falando de crédito, como devemos tratar? Ô, Roberta, eu acabei de responder essa questão da entrada, eu não sei se foi antes se você fez a pergunta antes ou depois, ou se ficou dúvida. A devolução da venda, ela tem que ser com a mesma tributação que saiu, que a mercadoria saiu, para que você tenha o crédito do imposto que foi pago lá, tá? E aí, obviamente, você vai ter lá o tipo da nota falando que é de devolução, tá bom? O processo de devolução é o mesmo que a gente já faz hoje. Eu acho que as duas perguntas são as mesmas coisas, tá? É, Do né? Alfredo também, acho que é a mesma coisa. Ele tá perguntando. Essa pergunta surgiu muito, tá, Irene? Para quem faz recebimento, né? E não fatura, mas faz recebimento. Se ele tem que indicar ali os novos tributos. Sim, mas a pergunta do Alfredo é um pouquinho diferente. Porque o Alfredo ele está perguntando aqui nessa última questão sobre as notas de entrada, se a Uhum. gente tem que colocar esses tributos lá. Tem, Alfredo, por causa do crédito. O sistema, o RM, ele precisa saber ali das suas operações que você comprou com emissão. Lembra que agora a gente tem na reforma tributária o crédito amplo. A gente vai ter direito a se creditar do imposto de tudo que a gente comprar, exceto o que for usado para uso pessoal. Até o uso e consumo das empresas, que hoje é uma briga danada no caso do ICMS, e foi prorrogada para quando? 1º de janeiro de 2033, né? O crédito do ICMS sobre uso e consumo. Ou seja, quando o ICMS morrer, se povo é esperto. Mas, enfim, no caso do IBS e CBS, a gente tem o crédito de tudo, exceto uso e consumo pessoal. Então, para você se creditar desse imposto, você precisa destacar ele nas suas notas de entrada, tá? Para o sistema conseguir apurar certinho e depois validar essas operações com o sistema do fisco quando eles liberarem o acesso lá para a gente.
Ficou claro, Alfredo? Dá um joinha aí para mim, se ficou. Ah, legal, muito bem. Fechamos o QA? Fechamos o QA, O gente. QA fechou? Vamos passar no chat rapidinho, Nenê? Eu posso puxar aqui só pra gente pegar uns itens Pode. que talvez Pode seja que eu vou beber relevante? água. Minha Tá. garganta secou. Vou respondendo aqui algumas perguntas então, tá? O Rai perguntou aqui, né? Essa tag vigência de alíquota, eu acho que é o cadastro que ele queria se referir, né? Não está na minha versão, é um 12.1.2502, PET 190. Possivelmente seja a sua versão, tá? Se você pegar possivelmente a versão liberada hoje, você vai ver que todos os cadastros já estão dentro dessa versão. Lembrando que é preciso executar o RM atualizado. Ariel perguntou: se o período de apuração a ser utilizado será apenas para o consolidado? Será apenas, né, pelo consolidado? Por que cadastrar IBS-UF e Tiago, IBS municipal? Oi? essa pergunta foi respondida Já no foi. Se tiver sido, chat. vocês vão me sinalizando, beleza? Beleza. Algum material aqui para nortear o time de TI, para os campos e situações, beleza. E classificação tributária. Alice, tem aquele documento nosso, que a Cristiane perguntou, que é aquele documento principal de revisão de todos os cadastros. Manda aí no grupo para que todo mundo tenha Mando, acesso. vou mandar. Mas não fica. Essa pergunta do Marcos não ficou tão clara. Ficará disponível na versão dos cadastros dos itens ou anexos. Acho que a Irene já respondeu. A Ariel também já respondemos. Não vai dobrar o tempo, a gente já respondeu lá que vai ter todas as automações também. Para executar ali o motor de cálculo vai ficar pronto, né? O serviço de tributação vai ficar pronto. Também já respondemos essa pergunta, se já tem regra para ICMS-PI, serão criadas novas regras, eu respondi essa, precisa ser criadas novas regras, né? Criou um cadastro específico para IBS e CBS, para criar a regra, né, de ICMS e CBS. Ah, regra tributária, nível de automático, beleza, já falamos da automação, já falamos de automação, já falamos de que precisa cadastrar dois tributos. Nessa primeira fase é manual, mas a gente está desenvolvendo serviço de tributação para automatizar tudo. Começar de uma forma. Beleza. A gente já falou sobre NCM também, essa pergunta já foi respondida. Sobre a adesão do nacional relacionada à tributação dos impostos sobre bens e serviços, IBS, da Constituição, ah, já estamos em estudo aí para que os novos tributos também estejam na nota fiscal de serviço. Cronograma, a Irene, eu acho que já deve ter mandado aqui. O cronograma precisa acompanhar, em breve a gente vai ter atualização, tá? Como fica a integração com o módulo do TPF? O TPF já está adequando, vai ter o webinar junto com o TPF, ainda esse mês de setembro, o link já está aqui no chat, se vocês rolarem, vocês conseguem acessar, para também pegar as novidades ali do lado do TPF, tá? Quando será o teste de emissão da nota fiscal e homologação? Tá no Tiago, calendário? Oi? você sabe se depois a gente tem como fazer um compilado desses links e compartilhar com todo mundo que participou? É Sim, porque é muita coisa, muito link. a gente consegue fazer. Ah, beleza, muito bom. A gente disponibiliza no nosso grupo lá na nossa comunidade, tá? Do Tá. WhatsApp, para todo cliente. Aqui, só outra coisa. Teve Pode alguém responder. aqui que pediu para mostrar a questão do NCM no TIT. Você me dá licença aqui para mostrar? Fica à vontade. Confirma aí para mim, por favor, se apareceu minha tela. Sim, Irene, Obrigada. deixa eu só responder essa última antes de você falar. O Pode. serviço de tributação ele vai estar sim disponível no release 2510, tá? Bem como nos releases de mercado também, assim que ele for finalizado. Pode seguir, Irene. Obrigada. Aí, gente, o que eu falei que ele ajuda vocês a, a identificar, né, NCM e NBS. Então, eu fiz um filtro aqui na minha base exemplo, e aí aqui neste detalhamento aqui embaixo, na visão geral, nesse detalhamento aqui, ó, por NCM e NBS, ele traz todas as operações por NCM e por NBS. Então, aqui, de forma muito clara e muito fácil, muito rápida, sem fazer sentença, sem nada, ele já te dá, olha, todos esses produtos aqui, ó, da minha base, estão sem o NBS informado, ó. Tudo isso aqui está vazio. E aqui, ó, eu tenho um produto com NCM errado, ó. Tá zero. Esse produto aqui, ó, meu NCM tá zero. Então, eu posso exportar isso aqui para Smart View, eu clico aqui, ele vai pedir um objeto de negócio, esse objeto de negócio aqui está lá no TOTS, como é que chama? Compartilhamento, obrigada. Está lá no TOTS compartilhamento, é só baixar,
e manda abrir aqui no Smart View, eu já abri, tá? Ele vai abrir isso aqui, ó. E aí vocês conseguem exportar para Excel e trabalhar. Já exporto os dados aqui para Excel. Acho que não sei se eu estou compartilhando a minha tela ou se eu estou compartilhando o RM. Mas enfim, Tá compartilhando a RM. o RM, né? Não Isso. apareceu não. Mas enfim, ele exporta aqui para Excel, aqui, ó. Esse data grid aqui que está aparecendo na minha tela, e vocês conseguem trabalhar com o dado, tá? Ver qual produto, qual serviço que vocês precisam ajustar. Alguém pediu para demonstrar, Thiago, era isso. Show. A última pergunta aqui, a Daniela pediu para a gente demonstrar um pouquinho, falar um pouquinho, né, sobre como vai ficar ali a nota fiscal de serviço. A gente ainda está em descobrimento da nota fiscal de serviço, exatamente tudo que tem que ser construído. Não dá para a gente nem dar um overview aqui, né, Irene? Thiago, uma coisa interessante, né? Hum. Já saíram 4 NTs, pessoal, da nota fiscal de serviço. 4. E na última, sabe o que está faltando? Valor do imposto, valor do IBS, valor do CBS. Não tem na NT. Eu não tô aqui sem saber como é que o povo vai. Enfim, E fora que nem todos os municípios aderiram ao layout nacional ou ainda adequaram tem seu próprio isso. layout. A gente viu essa semana Exatamente. tem mais de 800 municípios na fila para aderir ao nacional. Pois é. Tem muita. Qual que é a palavra que a gente usa, Cássio, quando a gente não sabe das coisas? Incerteza. Obrigada. Ainda tem muita incerteza sobre os documentos, tá? O que está mais avançado é a NFE. Uma É, última dúvida aqui, Irene, pode ir. rapidinho. Falou que os SPEDs, como ficam os SPEDs ali, né, de PiscoFins e ICMS? Pois é, os SPEDs. O de Piscofins, gente, vai morrer com Piscofins em 2027. Eu vou chamar vocês para a gente reunir e soltar foguete. Acabou, morreu o Piscofins, morre o SPED Piscofins. E o ICMS, o SPED ICMS, vai morrer com o ICMS lá em 2032. Aí vocês podem me perguntar assim, mas e aí, qual que é a obrigação acessória que vai entrar no lugar? Não faço ideia. E eu, Irene, não sei se precisa, porque o fisco é que vai apurar, né? Hoje, esses impostos, PIS, ICMS, ISS, a gente apura e demonstra para o fisco qual foi a base de dados que a gente usou para fazer a apuração. Por isso, a obrigação acessória. Mas a partir do momento que o fisco é responsável, né, já faz a apuração do IBS, CBS, e a gente só ajusta e comunica para o fisco o que a gente está ajustando, eu não consigo ver o motivo de ter uma obrigação acessória. Então, hoje não tem nada definido, não tem regulamentação, gente. Vocês estão entendendo? Não tem regulamentação do IBS, CBS. Então, tem muita informação faltando. Tô mandando agora aqui o link da comunidade no WhatsApp no chat para quem não conseguiu entrar, beleza? Aí lá tem todas as comunidades aí da TOTUS, dos segmentos, né? E vai ter uma ali exclusiva do back-office. Aí, por favor, vocês clicam na do back-office RM, tá? Pode clicar nos outros também aí, escanear os outros, mas escaneia ali, né, o do back-office DRM e também da reforma tributária. Tem uma página exclusiva só de reforma tributária, beleza? Beleza. Ô, Tiago, eu queria só dar um último recado aqui, se você me Tá, permite. vontade. Pessoal, a gente está recebendo algumas reclamações dos clientes sobre a nova tela de tributação lá do item, tá? A gente entende que a tela está um pouco diferente, um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas o nosso objetivo com essa evolução da tela é trazer mais transparência para a tributação de cada uma das operações. Então, a gente tinha muitos dados, por exemplo, que estavam só no banco. Então, você não conseguia visualizar essa informação na grid. A grid estava com uma barra de rolagem muito grande. A gente precisou criar e vai continuar precisando, precisa, né, criar outros campos para atender o IBS, CBS. Então, o nosso objetivo era trazer uma melhoria, trazer transparência e trazer usabilidade. E atender também a reclamação de alguns clientes por causa dessa falta de transparência, tá bom? A gente sabe que leva tempo para se adaptar, que existe uma curva de aprendizado, e a gente está aqui para dar suporte para vocês nesse período de adaptação, tá? Então, se surgir dificuldade, compartilha com a gente. Cada feedback que vocês dão ajuda a gente a melhorar ainda mais, tá? A gente faz produto para vocês. Essas mudanças não são para complicar, é para melhorar.
Então, quanto mais vocês compartilharem com a gente as dificuldades que vocês estão tendo, mais a gente vai ajustando e vai evoluindo juntos, tá? Era isso. Oi, Dani, só tem uma última aqui. Vamos responder o último, que é o Afrânio, tá, gente? Pra gente encerrar o nosso webinar, o Afrânio perguntou: no período de transição da reforma, de 26 a 28, como a TOTS tratará as fórmulas de cálculo dos movimentos de entrada? Ó, Afrânio, você quer responder, Thiago? Pode Eu posso responder ir? essa, pode responder essa. Ó, Afrânio, vai continuar tratando do mesmo jeito que ele já faz hoje. Então, você cria as suas fórmulas de base de cálculo e associa essas bases de cálculos aos tributos lá no tipo de movimento. Isso não muda, continua exatamente do mesmo jeito. É o que vocês já conhecem. Não tem novidade nesse ponto, não. Por enquanto, a novidade que vocês têm é a nova tela de tributação e os cadastros novos. O resto Detalhe, né, continua do Irene? jeito que está. Tem um detalhe, que agora, se, por exemplo, a nota fiscal de entrada, ah, quem operou a venda para ele, certo? Vai ter que ali enviar nota com os novos tributos. Talvez, se Certo. você precisa que os novos tributos sejam calculados de alguma forma, você precisa aplicar, revisar a sua forma da base de cálculo para considerar os novos tributos. Só esse detalhe. Exato. Exatamente. Então, fechamos, gente. Fechamos aqui. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Já se inscrevam no webinar do dia 2. Espero todos vocês lá. Nós vamos apresentar os documentos eletrônicos aí para o dia 6 vocês estarem conseguindo transmitir aí os documentos com sucesso. Muito obrigado aí pela participação e pelo engajamento de todos. Obrigado também ao Obrigada, time aí que gente. participou. Boa Obrigada, tarde para pessoal. vocês. Boa tarde para vocês. Até mais.